2. A relação entre a tradição e a Sagrada Escritura. Uma fonte comum. Parágrafo 80. A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si estreitamente unidas em comunicação, pois, provindo ambas da mesma fonte divina, formam, de certo modo, um só todo e tendem para o mesmo fim. Tanto uma como outra tornam presente e fecundo na Igreja o mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até o fim dos tempos. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, versículo 20. Duas modalidades distintas de transmissão. Parágrafo 81. A Sagrada Escritura é a Palavra de Deus, por ser redigida sob a moção do Espírito Santo. Quanto à Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a Palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Parágrafo 82. Daí resulta que a Igreja, a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação, não deriva sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado somente da Sagrada Escritura. Por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Tradição apostólica e tradições eclesiais. Parágrafo 83. A tradição da qual aqui falamos é a que vem dos apóstolos e transmite o que estes receberam do ensinamento e do exemplo de Jesus e o que receberam por meio do Espírito Santo. Com efeito, a primeira geração de cristãos ainda não dispunha de um Novo Testamento escrito, e o próprio Novo Testamento atesta o processo da tradição viva. Dela é preciso distinguir as tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas ou devocionais, surgidas ao longo do tempo nas igrejas locais. Constituem elas formas particulares sob as quais a grande tradição recebe expressões adaptadas aos diversos lugares e às diversas épocas. À luz da grande tradição, elas podem ser mantidas, modificadas ou mesmo abandonadas, sob a guia do magistério da Igreja. 3. A interpretação do depósito da fé. O depósito da fé confiado à totalidade da Igreja. Parágrafo 84. O patrimônio sagrado da fé, Depositum Fidei, contido na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura, foi confiado pelos apóstolos à totalidade da Igreja. Apegando-se firmemente a ele, o povo santo todo, unido a seus pastores, persevere continuamente na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fração do pão e nas orações, de modo que, na conservação, no exercício e na profissão da fé transmitida, se crie singular unidade de espírito entre os bispos e os fiéis. O magistério da Igreja. Parágrafo 85. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou transmitida foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Parágrafo 86. Todavia, tal magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, não ensinando senão o que foi transmitido, no sentido de que, por mandato divino e com a assistência do Espírito Santo, piedosamente ausculta aquela palavra, santamente aguarda e fielmente a expõe, e, deste único depósito de fé, obtém tudo o que nos propõe para ser acreditado como divinamente revelado. Parágrafo 87. Os fiéis,
lembrando-se da palavra de Cristo a seus apóstolos: quem vos escuta, a mim escuta. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, versículo 16. Recebem com docilidade os ensinamentos e as diretrizes que seus pastores lhe dão sob diferentes formas. Os dogmas da fé. Parágrafo 88. O magistério da Igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, quando, utilizando uma forma que obriga o povo cristão à adesão irrevogável da fé, propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que, com estas, têm necessária conexão. Parágrafo 89. Há uma conexão orgânica entre nossa vida espiritual e os dogmas. Os dogmas são luzes no caminho de nossa fé, que o iluminam e tornam seguro. Na verdade, se nossa vida for reta, nossa inteligência e nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé. Parágrafo 90. Os laços mútuos e a coerência dos dogmas podem ser encontrados no conjunto da revelação do mistério de Cristo. Existe uma ordem ou hierarquia das verdades da doutrina católica, já que seu nexo com o fundamento da fé cristã é diferente. Senso sobrenatural da fé. Parágrafo 91. Todos os fiéis participam da compreensão e da transmissão da verdade revelada. Receberam a unção do Espírito Santo, que os instrui e os conduz à verdade em sua totalidade. Parágrafo 92. O conjunto dos fiéis não pode enganar-se no ato de fé. Ele manifesta esta sua peculiar propriedade mediante o senso sobrenatural da fé de todo o povo, quando, desde os bispos até o último dos fiéis leigos, apresenta consenso universal sobre questões de fé e de costumes. Parágrafo 93. Por este senso da fé, suscitado e sustentado pelo Espírito da Verdade, o povo de Deus, sob a direção do Sagrado Magistério, adere indefectivelmente à fé, uma vez para sempre transmitida aos santos, e, com reto juízo, a penetra mais profundamente e mais plenamente a aplica em sua vida. Parágrafo 94. O crescimento na compreensão da fé. Parágrafo 94. Graças à assistência do Espírito Santo, a compreensão tanto das realidades como das palavras do depósito da fé pode crescer na vida da Igreja. Pela contemplação e pelo estudo dos que creem, os quais as meditam em seu coração, é, em especial, a pesquisa teológica que aprofunda o conhecimento da verdade revelada. Pela íntima compreensão que os fiéis desfrutam das coisas espirituais, divina eloquia cum legente crescunt. As palavras divinas crescem junto com quem as lê, pela pregação daqueles que, com a sucessão episcopal, receberam um carisma seguro da verdade. Parágrafo 95. Fica, portanto, claro que, segundo o sapientíssimo plano divino, a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o magistério da Igreja estão de tal modo entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem os outros e que, juntos, cada qual, a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Resumindo, parágrafo 96. O que Cristo confiou aos apóstolos, estes o transmitiram por sua pregação e por escrito, sob a inspiração do Espírito Santo, a todas as gerações até a volta gloriosa de Cristo. Parágrafo 97. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só sagrado depósito da Palavra de Deus, no qual, como em um espelho, a Igreja peregrina contempla a Deus, fonte de todas as suas riquezas. Parágrafo 98. Em sua doutrina, vida e culto, a Igreja perpetua e transmite a todas as gerações
tudo o que ela é, tudo o que crê. Parágrafo 99. Graças a seu senso sobrenatural da fé, o povo de Deus inteiro não cessa de acolher o dom da revelação divina, de penetrá-lo mais profundamente e viver dele com mais plenitude. Parágrafo 100. O encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus foi confiado exclusivamente ao magistério da Igreja, ao Papa e aos bispos em comunhão com ele.